Na iminência da ressurreição de um anjo poderoso, o Senhor das Pedras, a entidade que observa os humanos, pessoas de diversas partes do mundo se aventuram em casos sobrenaturais. Mistérios históricos e conspirações que, ligados, giram todos ao redor da construção da nova Torre de Babel, aquela que derrubaria os céus, acabando com a humanidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sarah Shimorantes e estou sempre aqui para falar de literatura e escrita, e hoje eu vou falar de um nacional contemporâneo de fantasia. Mas antes de entrar nesse universo cheio de aventura e fantástico, já dou aqui os meus avisos iniciais. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito e já ative as notificações para estar sempre por dentro do mundo da literatura. Se você quiser, me siga também nas redes sociais, que lá eu sempre posto os conteúdos direcionados à leitura, à literatura, à escrita e à cultura no geral. Não esquece de deixar o seu like, pois o seu like me ajuda muito no crescimento aqui do canal. E agora, vamos para o vídeo de hoje. O livro nacional contemporâneo que eu vou falar hoje foi mais um que eu li no meu Kindle, que é O Senhor das Pedras, de Jonathan Rock. E, gente, eu já preciso alertar o seguinte: quando vocês lerem esse livro, vocês precisam se atentar a todas as informações, porque todas elas são cruciais para você entender o enredo. Então, cada detalhe é muito importante e vão fazer a diferença no final do livro. Foi um livro diferente de muita coisa que eu já li. É uma história que envolve questões bíblicas com misturas da mitologia grega. E o autor enlaçou esses dois pontos de maneira admirável, ou seja, uma criatividade a mil. Outra coisa muito interessante sobre esse livro é que ele tem um peso histórico muito forte. Ou seja, o autor nos aponta dados históricos com misturas das suas imaginações. E dessa forma, ele molda um pouco o rumo que a humanidade tomou. Isso eu achei muito interessante. Falando um pouco da sinopse da história, a trama nos apresenta dois cenários. E o primeiro capítulo abre com Marcel indo para o seu local de trabalho. Ah, mas o que tem de mais nisso? Bem, ele estava indo para o seu local de trabalho em um turno que não era o dele. Ele estava indo ao seu local de trabalho à meia-noite. E nem ele sabe dizer o porquê estava indo para lá. Ele sentia uma força muito poderosa que estava o movendo para aquele local. E ele trabalhava como um bibliotecário. Chegando naquele ambiente, ele sente essa força ainda mais presente e dominante, para que ele consiga encontrar um livro. E ele faz coisas absurdas naquele ambiente, inclusive contra o seu colega de trabalho, para conseguir adquirir esse livro. Mas afinal de contas, aí está a questão: que livro é esse? E acaba que no dia seguinte ele não lembra direito o que aconteceu. Ele relata que sentiu uma coisa muito estranha, que parece que foi hipnotizado por alguma coisa que o fez cometer aquilo. E realmente, logo ele começa a conversar com outras pessoas que passaram por situações parecidas. A partir daí, figuras muito misteriosas começam a aparecer na trama e ele começa a estabelecer vínculos com outros tipos de personagens. E um desses personagens, uma figura também muito misteriosa, quer que Marcel trabalhe com ele em uma biblioteca meio escondida em uma floresta, que poucos têm acesso, e que muitas das missões que ele teria que fazer dali para frente estava naquele livro misterioso que tinha inclusive algumas linguagens bem antigas, ou seja, ele precisava traduzir algumas coisas para realmente entender aquele livro. Nós também somos apresentados a uma pessoa que é super importante nessa narrativa, que é Noah, que se identifica como um ser não binário. Ao que deu a entender, ele é uma pessoa de gênero fluido, pois ele mesmo diz que tem dias em que ele se identifica mais como uma moça, como uma menina e usa vestidos e maquiagens, e há dias que ele se identifica mais
como uma pessoa do sexo masculino, que usa terno, que usa coisas masculinas. Realmente é aquela pessoa que a gente não sabe dizer a qual gênero pertence, ou seja, ele pode ser facilmente confundido com um homem ou com uma mulher. Só que o detalhe dessa pessoa é que não é só essa a peculiaridade dela. Essa pessoa é conhecida por sua habitual inconveniência, ou seja, é alguém que enche o saco de todo mundo naquela cidade pacata e pequena. E enche o saco no sentido de incomodar mesmo. Ele e ela é muito inoportuno. Só que ao mesmo tempo é muito inteligente, tem uns traços aí de psicopatia e ele inclusive vai ajudar a Márcia a desvendar muitas daquelas questões. No decorrer da história, o livro explica por que Noah tem aquela personalidade, mas eu não vou me aprofundar aqui porque eu quero muito que vocês leiam o livro. Essa pessoa é descrita com a aparência de um anjo, ou seja, deve ser uma pessoa que atrai muitos olhares, deve ser uma pessoa bem diferente. Eu imagino que tenha uma aparência deslumbrante pelo que está descrito no livro. Depois, a história se ramifica para outro cenário. Um grupo de pessoas, um grupo de estudiosos conhecidos como Kindle, que se compromete a estudar os segredos da humanidade. Muitas coisas que a história escondeu, muitas coisas que a humanidade escondeu, e a missão deles é exatamente essa, é fazer essa pesquisa e também de eliminar o que eles chamam de amaldiçoados. Mas para contextualizar melhor, esses amaldiçoados são reconhecidos como fantasmas que habitam aquelas redondezas pelas mentes das pessoas, ou seja, são fantasmas criados pela mente da população, pelo inconsciente coletivo. E esses espíritos malignos, digamos assim, assombram muito os locais e eles têm a missão de expulsá-los dali. Mas não é só isso. Tem muita coisa que envolve essa academia, tem muita coisa que envolve a Kindle, tem muita sujeira inclusive por trás disso e eles fazem muitas coisas inapropriadas, eu diria até ilícitas. E já nesse segundo cenário a gente conhece James e Katrina, dois irmãos da Noruega que foram aceitos para participar dessa academia. E logo a gente percebe que ambos os cenários estão concatenados. Enquanto no primeiro cenário, com Marston e Noah tentando desvendar aquele livro, traduzir aquele livro, o que está acontecendo com outras pessoas, pois outras pessoas estão relatando coisas como hipnose, estão sentindo que foram hipnotizadas em algum momento. E no segundo cenário, a gente vê que os estudos deles e das pesquisas e das viagens, tudo que eles fazem, estão concatenados aos acontecimentos daquela cidade. Mas por que logo numa cidade tão pequena, tão esquecida assim do mundo, por assim dizer? Porque dá a entender que no primeiro cenário a cidade que eles habitam é muito pouco conhecida, não tem muito turista, não tem visitante, é realmente aquela cidade bem simples, bem de interior. Mas por que que estava acontecendo justo ali? E a explicação para aquela cidade, para os acontecimentos daquela cidade, é muito interessante. No fim das contas, em ambos os cenários, a gente descobre que existe uma entidade, um anjo com um nome específico que está prestes a ressuscitar. Esse anjo tem uma conexão, uma ligação muito forte com o que aconteceu no Jardim do Éden, quando a Eva comeu aquela maçã perigosa, envenenada. Mas a relação direta entre ambos os fatos, eu também não vou dizer aqui, eu quero deixar vocês na curiosidade. Ou seja, o autor realmente mergulhou na antiguidade, mergulhou nas pesquisas, tanto teológicas, nas pesquisas mitológicas, nas pesquisas de folclore, e ou seja, ele reuniu
tudo isso e o resultado ficou muito bom. Basicamente, esse anjo, antes de ressuscitar, ele estava observando os seres humanos por meio das estátuas. Daí vem o nome Senhor das Pedras, porque era pelas estátuas que ele conseguia observar os seres humanos. E aí tem essa conexão também com a sensação de hipnose, um elemento que hipnotiza as pessoas e fazem com que elas cometam atrocidades que elas não lembram em sã consciência. Eu diria que esse livro é uma mistura de vários gêneros, porque ele tem um pouco de terror, tem algumas cenas que são um pouco aterrorizantes, ele tem um pouco de, claro, fantasia, ele tem muita aventura e ele tem muito mistério, ou seja, a gente vai adiantando assim as páginas sem nem perceber o quanto a história tá fluindo, querendo saber o que é por trás disso tudo e o que está acontecendo. Ah, e uma observação importante. Esse Senhor das Pedras é o primeiro volume de uma saga, ou seja, até onde eu sei, tem até o livro 3 dessa história. Eu ainda não li os outros 2, mas pretendo ler para saber como é que vai se dar essa continuação. Um ponto que eu achei muito interessante no livro é que o autor descreveu muito bem cada personagem. Ou seja, cada personagem tem uma história, cada personagem tem uma personalidade bem diferente e cada personagem tem o seu jeito de agir de tais modos, nos dando aquela sensação dos personagens serem reais, como de alguma forma a gente estivesse fazendo parte da história. Ao longo das páginas, as investigações vão ficando cada vez mais acirradas e emocionantes. Porque no meio disso tudo, a gente vê relações amorosas, relações de amizade muito fortes e relações familiares também muito fortes. E todas essas categorias foram muito bem concatenadas. E já aviso, se prepare para muitas reviravoltas. Se você é aquele leitor que, assim como eu, ama um plot twist, aquela reviravolta inesperada, você vai se amarrar nesse livro, porque eu te digo, tem muitos. E além disso, outra coisa muito genial e inteligente do autor é que ele consegue aderir toda a sua imaginação, a sua criatividade, toda aquela fantasia de acordo com a biologia e com as leis da física. Ou seja, não se trata de pessoas fantásticas ou personagens, seres diferentes. Não, são só seres humanos que estão estudando e averiguando fatos e elementos e acontecimentos fora do comum. Como está na sinopse do livro, tem uma relação com a construção de uma nova torre de Babel. Você vai se arrepiar quando chegar nessa parte, porque realmente foi muito instigante, muito interessante. E o livro teve aquele final que eu realmente não esperava. Eu diria então que O Senhor das Pedras é aquele livro que te tira da zona de conforto, mas que te atiça inteiro. A linguagem é super simples e fluida, não há nenhum empecilho no entendimento da prosa, então, ou seja, super tranquilo de ler, principalmente para você, leitor, que já está acostumado com fantasia, mitologia. E eu acho que essa saga do Senhor das Pedras ainda vai alcançar muitas pessoas, ou seja, tem um grande potencial para encantar todos os fãs da literatura fantástica. Eu tenho uma resenha escrita desse livro, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, vou também, claro, disponibilizar o link para aquisição do livro e os meios de contato do autor. Frisando novamente, por favor, não esqueça de deixar o seu like, porque o seu like me ajuda muito. Ainda não se inscreveu no canal? Já se inscreva, já ative as notificações, porque você não tem ideia do quanto isso está me ajudando. E agora, eu quero saber de você. Você já leu O Senhor das Pedras? Se você já leu, me conte aqui o que você achou do livro. Se você não leu, me diga suas impressões, o que você achou do vídeo, o que você achou da resenha. A minha indicação de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É isso, tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.